Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezadas famílias que estão nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus e nos acompanhando também, nos assistindo pela internet. A nossa reflexão nesse domingo tão especial para nós, católicos, ao celebrarmos a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, mostra-nos São Pedro que está na prisão. O primeiro ponto já para nós destacarmos, o reconhecimento da autoridade de Pedro, até por aqueles que eram inimigos do cristianismo, até por aqueles que estavam perseguindo os cristãos. O primeiro apóstolo martirizado foi o apóstolo São Tiago. E Herodes, que mandou prender e matar a São Tiago, estava com a estima muito baixa no meio do povo e viu que aquilo agradou aos judeus. E teve um pensamento diabólico, mas assim pensou, se foi importante para ele, na sua estima diante do povo, matar a Tiago, mais ainda se ele matasse a Pedro, que era o chefe deles. A sabedoria de Deus nosso Senhor, que até nas falhas, nos erros, de tudo Deus sempre sabe tirar um bem, e até para o reconhecimento da autoridade de Pedro, que era o chefe deles, utilizando aquele que era inimigo dos cristãos, para assim declarar: Pedro estava na prisão. Não era o momento do seu martírio, não era o momento da sua morte, e no dia seguinte ele seria apresentado ao povo. Antes de ser condenado à morte, iriam fazer lá uma festa, uma promoção lá com a prisão de Pedro. E à noite, Deus mandou que um anjo fosse lá e milagrosamente libertasse Pedro da prisão. Um segundo ponto importante para nós nesse dia, diz os Atos dos Apóstolos: Pedro estava na prisão e a igreja orava incessantemente a Deus por ele. O reconhecimento da autoridade de Pedro e a igreja que se reunia, os cristãos que já estavam reunidos em oração pela libertação de Pedro. Era importante e necessária a presença de Pedro no meio deles, como princípio de unidade. Eles também ouviram nosso Senhor, como o Evangelho de São Mateus hoje nos mostra, e que é um trecho do Evangelho que todos nós, católicos, devemos ter gravados em nossa memória, o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, versículos 13 ao 19. Esse momento em que Jesus entrega o seu poder, a sua autoridade a Pedro, e que não tem nenhuma outra explicação que possam inventar, que possam criar, porque Jesus foi muito claro. E os apóstolos também ouviram esse momento, essa revelação de Jesus, quando entrega o seu poder a Pedro, quando manifesta claramente que Pedro agia movido pela ação do Espírito Santo. E por isso a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Antes de nós avançarmos a nossa reflexão na importância de Pedro na vida da igreja, vamos às palavras do Santo Padre o Papa Francisco, na sua reflexão agora no último dia 29, em que fez questão de mencionar o Pedro transformado por Jesus. E ele faz menção àquele São Pedro que diante de Jesus mostrava-se corajoso, destemido. Quando Jesus revelou que os apóstolos iriam abandoná-lo, e São Pedro se levanta e disse: Senhor, confiando demasiado nas suas próprias forças físicas, Senhor, ainda que todos vos abandonem, eu jamais vos abandonarei. Nosso Senhor olhou fixamente nos olhos de Pedro e o corrigiu, que ele não sabia aquilo que ele estava dizendo e que ele também iria traí-lo, iria negá-lo. Pedro talvez não acreditou naquele momento, mas aquilo ficou guardado na sua memória.
Quando ele estava acompanhando Jesus no Jardim das Oliveiras, ele reagiu por um instinto naquele momento e feriu o soldado, cortando-lhe a orelha. Jesus mandou que ele guardasse a sua espada. Ele precisava compreender e entender o mistério da cruz, a importância, o valor do sofrimento, o valor do sacrifício. E aquela confiança que ele tinha demasiado em si mesmo, nas suas próprias forças, do seu conhecimento, sem confiar mais plenamente em nosso Senhor, embora gostasse, amasse profundamente a Jesus, mas aquela confiança demasiado em si fez com que ele negasse. Aquele homem corajoso, destemido, teve medo, teve fraqueza e negou Jesus. 1, 2, 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. E com certeza Pedro se lembrou naquele momento das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E o quanto ele era verdadeiro e sincero no seu amor a Jesus, e o quanto aquilo deve ter machucado, ferido o seu coração ao se lembrar das palavras de Jesus, ao se lembrar daquilo que ele fez naquele momento, da gravidade do seu pecado. E diz a Sagrada Escritura que Pedro saiu e chorou amargamente, começou a chorar. Depois da ressurreição, Jesus vai encontrar-se com Pedro, pediu de Pedro uma reparação tríplice do seu pecado, da sua negação. Pediu que ele também declarasse publicamente o seu amor, e era verdadeiro o amor de Pedro por Jesus. Era verdadeiro aquela decisão de Pedro de fazer tudo por Jesus, mas teve aquele momento de fraqueza, da fraqueza humana. Mas o quanto isso era importante para ele, para os discípulos e para nós, para a nossa instrução. Porque quando nós vamos encontrar os apóstolos repetindo os mesmos gestos de Jesus, com o poder de Jesus, celebrando a Santa Missa, perdoando os pecados, curando os enfermos, quando nós vamos acompanhar a igreja que cresce, que vai para o mundo dos judeus e para o mundo dos pagãos, e começa a converter as multidões, quando nós encontramos Pedro no dia de Pentecostes, pregando com muita firmeza, com muita dureza e convertendo as multidões, ele tinha essa certeza, os discípulos a mesma certeza, e nós, que aquele homem falava pelo poder do Espírito Santo, a sua coragem era o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza, a transformação pela ação da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. E isso dá mais certeza e confirmação para nós que a igreja é uma instituição divina. Nosso Senhor se utiliza de nós, frágeis, pecadores, mas é uma instituição divina. E por isso essa garantia, essa segurança de nosso Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Homens e mulheres sujeitos aos erros, às fraquezas humanas, mas a igreja sustentada, guiada, amparada pela ação do Espírito Santo. Aquele homem que foi fraco, que negou, que traiu Jesus, agora passava no meio da multidão, e as pessoas colocavam os doentes à beira do caminho, para que a sombra de Pedro tocasse os doentes, e a sombra de Pedro curava os enfermos. Pecou, se arrependeu do seu pecado, abriu o seu coração com muita verdade, com muita sinceridade diante de Jesus, ao dizer: Senhor, vós sabeis todas as coisas, vós sabeis que eu vos amo. É certo que eu fui fraco, que eu pequei, que eu neguei, que eu traí, mas foi por fraqueza, o Senhor sabe disso, vós sabeis que eu vos amo. Como é bonito nós reconhecermos essa transformação em Pedro, quando Pedro reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, mas se entrega a nosso Senhor. E Jesus não retirou de Pedro o poder que havia entregue. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja.
A sua humanidade continua frágil, mas sobre você eu vou estabelecer, criar, instituir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque na fraqueza humana que Deus revela o seu poder, a sua força, a sua sabedoria. Exatamente para mostrar ao mundo que é obra de Deus. Mesmo aqueles que começaram a combater o cristianismo, os apóstolos, e queriam sufocar aquela religião que no olhar deles surgia naquele momento, um homem muito sensato, doutor da lei, chamado Gamaliel, fez a seguinte reflexão entre os judeus: que nós tenhamos cuidado ao combater essa religião, ao combater o cristianismo, porque se for uma instituição humana, meramente humana, é só questão de tempo, ela vai destruir-se por si mesma. Mas se for divina, nós podemos estar combatendo contra o próprio Deus. Com tantas perseguições, com tantas provações e com tantos erros da parte humana e frágil dos seres humanos, todos nós que fazemos parte da igreja, e a igreja vai permanecendo incólume na sua fé, na sua doutrina, nos seus sacramentos, no seu caminho de santidade, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e é isso que dá tanta segurança, conforto e esperança a cada um de nós. Nessa fé nós fomos batizados, nessa fé devemos viver, e nessa mesma fé nós morrermos. Voltemos o nosso olhar para o apóstolo São Paulo. Se vangloriava de ser cumpridor da lei mais até do que os outros. E naquele zelo que ele julgava estar combatendo, defendendo a causa de Deus, perseguia os cristãos. E nosso Senhor foi mostrar a ele o tombo do cavalo, a cegueira, curado por Ananias, pelo poder de Deus. Nosso Senhor precisava curar, transformar aquele homem, libertar da confiança que ele tinha no seu próprio eu, da confiança que ele tinha nos seus dons naturais. Deus o enviou para o deserto da Arábia e lá ficou 3 anos na solidão do deserto, para que pudesse curar, libertar o seu coração da confiança que tinha demasiado em si. O Papa nos diz isso, ele precisava ser curado, libertado do seu próprio ego. E levou 3 anos para ser transformado, curado, libertado por Jesus. E depois desses 3 anos, desse grande retiro na solidão do deserto, é que aquele homem que teve até o seu nome transformado, de Saulo para Paulo, como o Papa mesmo diz, simbolizando pequeno, depois desses 3 anos de cura, da libertação dos seus próprios erros, dos seus defeitos, é que ele começa a sua missão de evangelizar. Foi a Jerusalém conferir a sua doutrina com Pedro, que foi o escolhido para governar os apóstolos, e começam a sua missão. Transformados, movidos pela ação do Espírito Santo, vão morrer como mártires. Hoje celebramos a solenidade do martírio dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro morreu pregado na cruz. Aquele mesmo que negou Jesus, mas agora convertido, transformado, libertado, não se julgou digno de morrer como seu mestre, pediu que o virassem de cabeça para baixo. São Paulo, como cidadão romano, não era condenado à morte na cruz. Os romanos não condenavam aos seus cidadãos à morte de cruz, julgava a mais infame das mortes. São Paulo foi decapitado, teve a sua cabeça cortada. Os 2 mártires da Santa Igreja, mártires de nosso Senhor. Prezados irmãos e irmãs, como nós nos sentimos confortados, tranquilos, ao sermos católicos, devemos louvar e bendizer a Deus, agradecermos a Deus nosso Senhor a fé católica que nós recebemos, que nos dá tanta segurança no caminho da salvação, o princípio de unidade da igreja na pessoa do Santo Padre, o Papa, a unidade de doutrina, de governo,
E esse poder e esse princípio de unidade que passou de São Pedro para todos os seus sucessores, como nos dá tranquilidade ao sabermos que Deus nosso Senhor dá a garantia à igreja de que vai passar por todas as provações, tribulações e vai vencer todas elas. Que tranquilidade para nós ao sabermos que todas as vezes que o Santo Padre, o Papa, nos ensinar, nos instruir nas verdades de fé, na moral católica, sempre vai agir inspirado pelo Espírito Santo. Que tranquilidade para nós saber que todas as vezes que o Papa vai colocar alguém na glória dos altares, que vai canonizar um santo, age pela ação do Espírito Santo de modo infalível. Como isso dá segurança? Quem tem essa segurança no mundo, senão nós católicos? Quem tem essa segurança na fé, senão nós, católicos, apostólicos, romanos, e o quanto nós devemos louvar, bendizer e agradecer a Deus? Mas é preciso nós, não só aplaudirmos a obra da igreja, aplaudirmos essa segurança que a igreja nos dá, mas nós vivermos essa mesma fé, nós darmos o testemunho dessa fé. Essa segurança que nós temos que tranquiliza, que traz paz ao nosso coração, mas é para nós colocarmos em prática os ensinamentos, a doutrina da Santa Igreja e sermos realmente bons cristãos, bons católicos, sermos sal da terra, sermos luz para o mundo. Peçamos, prezados irmãos e irmãs, a intercessão hoje dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, pela firmeza da nossa fé, por uma maior convicção na nossa fé, para nós não deixarmos que qualquer escândalo que possa surgir na vida da igreja, que isso possa de modo algum abalar a nossa fé. Nós seguimos a nosso Senhor, nós temos a segurança de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, a nossa Mãe. Nossa Senhora que é modelo para nós de todas as virtudes, modelo de fidelidade à igreja. Pedro estava na prisão, Maria estava em oração pela libertação de Pedro, com toda a dignidade e a grandeza de Nossa Senhora, mas também reconhecendo a autoridade e submissa também à autoridade de Pedro, modelo para nós da nossa fidelidade à igreja, da nossa fidelidade ao Santo Padre o Papa, e o quanto Nossa Senhora é importante e necessária no caminho da nossa santificação e na vida da igreja. A Nossa Senhora nós entregamos a nossa vida, o nosso coração e pedimos a sua intercessão pelo fortalecimento da nossa fé, pela nossa perseverança, pois aquilo que nós aprendemos e ouvimos muitas vezes da pregação da igreja, da Sagrada Escritura, aquele que perseverar até o fim nessa fé, esses que encontrarão a salvação. Nessa fé nós somos batizados, nessa fé nós devemos viver, nessa mesma fé nós morrermos como filhos da igreja, para um dia alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.